bem, tudo a ver de hoje. Aliás, ontem o Adolfo começou com essa frase, né? Foi a frase do dia. Qual foi a frase que você lembra? A frase que você abriu o programa ontem? Ontem? Não. Ei, memória, né? É brincadeira. Eu não sei nem o que eu comi ontem à noite, eu comi. Mas eu não sei nem quem. Eu não sei nem o que. Você abriu com uma frase do Romário, lembra agora? O Romário falou o seguinte, falou, pô, tô aqui em Genebra, na Suíça, fui dar uma olhada aqui na conta. Ô, rapaz, infelizmente não são meus os 7,5 milhões de reais. Como eu adoro o Romário, eu falei disso aí, entendeu? E aí, ele é uma surpresa muito agradável, né? Jogador de futebol, deputado federal maravilhoso pelo Rio, senador pelo estado do Rio, uma surpresa muito agradável, e ele falou, disseram que ele tem uma conta na Suíça. Aí ontem até o Zé do Norte estava aqui na mesa de áudio, e também por isso foi substituído, porque aqui tem censura. Saiu o Zé do Norte, entrou o Andrezinho. É brincadeira, o Andrezinho é ótimo e o Zé do Norte também. Aí o Zé falou, dá uma olhada aqui, o Romário tem conta na Holanda, teve conta na Holanda e na Espanha. Eu falei, Zé, ele jogou na Holanda, no PS Eindhoven, aquela coisa, e jogou lá em Barcelona, na Espanha. Então ele tinha contas lá. E desorganizado como ele nem sabe se fechou. Agora, na Suíça, em Genebra, ele não tem conta. Aí ele entrou de gozação, assim, ó, Romário, no Twitter, chateado. Pô, fui olhar aqui, peixe, a conta não é minha não, essa parada não é minha, os 7,5 milhões não são meus. É isso, Emerson? Isso aí é um assunto hoje com o Valério mesmo. E ele completou ainda mandando um recado para os coleguinhas nossos da Veja, né? Ó, tô chegando aí, porque eu vou cobrar centavo da brincadeirinha que vocês estão fazendo comigo. Então, ele completa dizendo isso. E na CPI, que vai tentar botar mais gente na cadeia, ele mandou um recado que eu achei bacana também. Não sei se o Valerinho gosta dessa. Se for em relação ao Ronaldo, o fenômeno, que comenta lá na Globo sem abrir a boca. Ele é tão fenomenal que ele comenta sem abrir a boca. Aí isso que o Romário falou, não tem essa de parceiro não, de peixe não. Vamos apurar o negócio aqui. Se é que vai, porque CPI é um negócio tão desagradável, hein, Valerinho? Então é isso, o assunto de hoje é o Romário, o embate Romário dele. Ou a Veja? Os dois, né? Os dois. É o embate do Romário com a Veja. Estou aqui de volta ao vivo aos microfones da 820. Semana passada estava viajando para Belo Horizonte, mandei uma gravação horrível pra cá. Horrível, lixo de gravação. Espero que tenha dado para ouvir alguma coisa. Agora eu tô aqui. Você recupera hoje, né? Vou recuperar hoje. Vou falar alto e claramente aqui. Essa questão do Romário, eu achei primeiro, a Veja se arriscou bastante, porque o Romário sempre foi muito bom de resposta, né? A vida inteira, sempre foi. Ele tem várias frases clássicas, assim. Se eu não me engano, foi em volta de 2006, quando ele estava abandonando o futebol. E não sabia se ia, se não saía, se ficava. E o Pelé falou porque era o melhor ele abandonar o futebol mesmo. Aí ele estava saindo, acho que numa partida de futebol ali na praia, os jornalistas abordaram ele soltou a sua pérola maior, né, que é o Pelé calado é um poeta. Uma frase que acompanha ele aí desde então. Os jornalistas, mesmo na hora da entrevista lá, não se aguentaram, começaram a rir. Ele é tipo Adolfo Campos, ele fala mesmo. Tipo Adolfo Valerinho, uma inútil aqui, não tem nem a ver com o assunto aí. Uma vez quando ele chegou dos Estados Unidos, no Tetra de 94, ele ganhou a Copa. Ganhou, maneira de dizer, foi fundamental. Aí ele foi jogar, Marcelo, Emerson e eu vi futebol na praia. O rapaz chegou e pediu um autógrafo para ele. Ele assina com a mão esquerda. Ele chuta com o pé direito e assina com a mão esquerda. Ele botou, falou, como é que é o seu nome, peixe? O cara falou, Washington. Pô, difícil de escrever isso aqui. Você tem um apelido não, pai? Ele falou, Schumacher. Ele falou, vai se fuder. Eu vou escrever, me respeita. Apenas um detalhe, um grande jogador, e falando sério, uma surpresa muito agradável, né? Não sei se vocês gostam, se os ouvintes gostam, como deputado federal pelo Rio e agora como senador, uma presença, uma surpresa muito agradável, né? Para vocês também? Uma surpresa muito agradável. Tenho acompanhado o Romário, estou aqui com o portal dele aberto, inclusive, extremamente bem feito o portal dele, então pelo menos assessoria boa ele tem. Aí tem aqui bem claramente quais são os projetos. Os projetos dele são muito voltados contra assédio sexual, pornografia de vingança, contra... tem aqui... discriminação, né, de pessoas portadoras de necessidades especiais. Tem uns projetos aqui para atletas paraolímpicos e tudo. Tem um projeto interessante dele que é Constituição na Escola, para colocar aula sobre a Constituição. Então, tá trilhando uma carreira aí politicamente, como bem disse o Adolfo Campos, surpreendente. E sobre essa questão da revista Veja... Surpreendente porque a maioria de nós, é preconceituosa. Preconceituosa. E o preconceito é o quê? É o sujeito que traz o problema antecipadamente, antecipa-se ao problema.
Por que eu não poderia ser um bom deputado, um bom senador? Porque a maioria de nós vê o jogador, talvez o radialista, o sujeito que não é engravatado, você vê normalmente com uma certa reserva. Talvez porque algum jogador que tenha passado antes não tenha feito um bom trabalho, fica também isso registrado. Mas o senhor mesmo, não, mas o Emerson Vargas, você podia citar algum jogador que tenha passado e não tenha correspondido? Então, mas em assembleias, você vê muitos jogadores... Não é isso não, Emerson. Então eu vou falar em nome do povo, não é isso não. É porque nós somos preconceituados. Jogador, radialista, não sei o quê. Tem a mesma coisa com radialista. Tem a mesma coisa com radialista. Aí pensa que ninguém presta. O negócio é o seguinte, inicialmente, a gente tem que entender que o recado das urnas, quando você elege um Romário, quando você elege o Tiririca, como nós elegemos o delegado Valdir recentemente, é isso, o povo quer algo diferente. E tem expectativa de que eles façam alguma coisa diferente. O que o Romário está fazendo é ser diferente, é ser positivo. Ele está honrando essa expectativa que o eleitor deu em cima dele. Essa questão da revista, eu queria pontuar só de limite da notícia, de liberdade de expressão, né? Veículo de comunicação, revista, mas revista não é concessão pública, revista ela é particular, né? Então a revista ela tem um dono e ela pode sim ter opinião. Agora, a ética está no seguinte, em você não dar opinião como notícia. Né? O veículo pode sim manifestar a sua opinião, mas desde que deixe claro que naquele momento ele está opinando, lá numa parte de colunista, ou o veículo pode também atribuir valor aos fatos, mas não pode inventar fatos. Por exemplo, se eles disseram, o Valerinho é advogado, o veículo pode dizer, isso é muito bom por causa disso, disso, ou isso é muito ruim, porque todo advogado é safado por causa disso, disso. Então, assim, eles podem ou falar bem ou falar mal de um determinado fato, mas não se pode inventar fatos. Então, o que a Veja, pelo visto, fez foi muito grave, porque ou ela deu uma informação de má fé, ou ela recebeu aquele suposto extrato, e no afã de dar um furo de reportagem, soltou irresponsavelmente sem checar a informação, o que é também muito grave. E eu peguei que o Romário é uma pessoa boa de resposta, justamente para pontuar isso, de que a Veja foi imprudente, porque sem checar a informação, soltando uma informação de uma gravidade dessa, né, a informação não sendo procedente, era tira e queda que o Romário ia responder. Ele respondeu rápido, mandou comprar uma passagem para a Suíça, foi lá, e agora realmente o jogo virou, porque os jornalistas tiveram que excluir suas contas do Facebook, porque as pessoas perguntando para eles incessantemente lá nos seus perfis pessoais. O Romário citou cada um nominalmente, citou até o Policarpo Júnior, eu não sei nem se é o mesmo, mas se eu não me engano é um jornalista que era da sucursal da Veja aqui em Brasília e foi citado na Operação Monte Carlo, né, como envolvido com o esquema do contraventor, do Carlinhos Cachoeira. Então, queria pontuar essas duas questões, o Adolfo Campos. O veículo pode emitir opinião, né, pode dizer se determinado fato é bom ou ruim, mas não pode confundir isso de pegar as suas próprias preferências pessoais e veicular como notícia. E Rádio Bandeirantes, Revista Veja, TV Serra Dourada, Jornal Globo, Zero Hora, New York Times, Le Figaro em Paris, todos precisam ter sempre, cada vez mais, um pouquinho de responsabilidade, né? Mais do que já pensa que tem. E temos que estar sempre bem informados. Enganos todos nós cometemos, né, Marcelo? Agora, maldade, de repente todos nós cometemos também. Mas o que o Valério ressaltou no início é essa diferença. O rádio e a televisão, como são concessões, eles têm que obrigatoriamente seguir ainda mais esse padrão ético, né? Sim. Agora, quando ainda impresso, mais? Porque o impresso aí é como gente, eu não penso assim, não. Não, o impresso é o seguinte, você só um pouco é uma coisa, agora você não ter responsabilidade é outra, né? Sim, não, mas aí você pode montar um jornal e dizer, esse jornal é o órgão de divulgação da entidade tal, do partido tal, do deputado tal, do senador tal. E nem por isso pode mentir. Sim. E nem por isso pode chutar. E nem por isso pode sair atirando. E mas pegou aí, muito mal, não pegou? Pegou. Para mim que sou um assinante da Veja há 300 anos e que uma vez deixei de assinar a Veja por uma mentira que ela contou de uma equipe de rádio em Goiânia em 98, na Copa da França, eu deixei de assinar. A moça perguntava por quê, eu explicava, ela pedia 1000 desculpas, entendeu? Eu como assinante da Veja, eu gostaria que ela se mantivesse, então, tentando mostrar sem atirar para o lado, querendo ofender gratuitamente. A própria matéria de capa dessa semana, ela é muito frágil.
A do eterno presidente é frágil. E a do Romário mais frágil ainda. Mais frágil ainda. Então, a gente sofreu isso na pele algumas vezes. E é bom que você tenha trazido esse assunto, não sei se vocês concordam, Marcelo, Valerinho, Marcelo, Emerson, ouvinte, como nós precisamos aprender, né? Como temos que ter responsabilidade. Parece óbvio que eu estou falando, mas é bom. Eu aprendo a cada dia, graças a Deus. O Valério Luiz Filho está falando sobre a denúncia da revista Veja com Romário. O Romário foi lá. Valerinho, ontem, que na próxima sexta-feira vem de cabelo cortado, para manter o padrão bandeirante. Estamos em julho, agosto volta o padrão normal. Então é na próxima sexta. Na próxima então. sexta. Que beleza, Valerinho. A revista Veja ela tem se especializado em denúncias aí nos últimos meses com relação ao governo Dilma Rousseff. Sim. Você faz alguma relação dessa situação do Romário com as demais denúncias feitas ou é uma questão pontual ali, Valério? Eu posso estar sendo cego, né? Mas eu não vejo uma relação tão umbilical assim entre essa questão do Romário e da presidente Dilma Rousseff, não. O Romário não assume uma postura de defensor do governo, assim, a ponto dele sofrer um ataque tão pesado. Eu acho que deve ter sido uma questão de furo de reportagem mesmo. Eles olharam, não checaram e soltaram a matéria. Existe uma certa... Não sei, as pessoas têm um certo tesão, assim, de destruir quem tá na crista da onda, né? Parece que quem teve quanto mais alta a pessoa tá, se você é aquele que consegue ir lá e derrubar ela, a sua carreira como jornalista vai sofrer um incremento também. Eu acho esse tipo de postura muito equivocada. E finalizando a minha análise aqui, a gente sofreu um pouco dessas... Eu fico muito triste quando o jornalismo é exercido de forma... Meu pai morreu devido ao exercício de sua atividade jornalística, devido à livre manifestação das suas opiniões. E eu acho que a gente tem que sempre evitar confronto com qualquer tipo de manifestação de opinião, né? Evitar processo de jornalistas, isso tem que ser evitado o máximo possível, né? Tem inclusive político que eles coagem, entre aspas, judicialmente os jornalistas, porque processa tanto que o cara fica de mãos atadas às vezes. Mas num caso desse, por exemplo, né, de uma denúncia tão grave, soltada de uma forma tão leviana, pelo menos até onde a gente está percebendo, qual que é a opção do Romário se não processar esses jornalistas? Tem que processar. E a gente sofreu isso durante o caso do meu pai, alguns jornalistas ou outros que conseguiam colocar em jornais aí versões, né, da defesa, né, do Maurício Sampaio, pegavam algumas interpretações lá do processo, do inquérito, e jogavam como notícia e diziam que a partir de agora, então, o inquérito vai ser reaberto, as investigações vão ser reabertas. Colocavam isso como notícia, como se fosse uma coisa que estava acontecendo. Então, isso é muito grave. A gente ficava muito bravo com isso, de ver alguns comportamentos desses. E cadê? O inquérito reabriu? Não reabriu, tá aí, vai pra júri. Então, o próprio jornalista também acaba perdendo a credibilidade com isso. Então, me despeço aqui, um abraço pro Emerson Vargas, pro Adolfo Campos, pro Marcelo Heleno, que eu gosto muito, bem-vindo. E lembrar que hoje, dia do orgasmo, é também aniversário do meu avô, Mané de Oliveira, que tá fazendo 75 anos de idade. Então, parabéns pro meu avô, fica aqui meu abraço, meu beijo. Tenha muitos anos de vida aí fazendo esse trabalho realmente cheio de méritos, como está sendo feito. Deputado estadual Mané de Oliveira, o mais bem votado na última eleição, e que volta agora, nesse começo de agosto, com a equipe dele na TV Brasil Central, lá na TV Cultura. Felicidades ao Mané, saúde, 70 e quantos anos? 75. O último exemplo, por exemplo, volta com a equipe lá, a equipe que produz o programa ganhou a licitação, né? Saiu uma notinha na internet aí falando, mesmo sendo terceira colocada, a equipe do Mané ganha a licitação. Aí assim, você ia ler o texto, não tinha nada demais, porque em processo de pregão eletrônico é assim, você faz o lance primeiro e depois que avaliam sua documentação. Aí as duas primeiras não estavam com documentação condizente com o edital, foi lá, pegou, e assim, então, mas a manchete é dada como se fosse uma denúncia, entendeu? Então é um exemplo aí, por exemplo, de maior jornalismo. Ok, abraço Valerinho, até a próxima sexta-feira, parabéns ao Mané de Oliveira pelo seu aniversário hoje.